Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu admiro muito a Cidadão Promundo, e, para mim, um indicador... Eu conheci muita gente legal que dizia eu sou voluntário da Cidadão Promundo. Então, quando o Duval me convidou, eu falei, essa organização deve ser muito legal, porque todas as pessoas que eu conheci eram pessoas muito especiais. E a minha missão aqui, além de manter vocês acordados depois do almoço, vai ser tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está entendendo como inovação na educação. O ano passado foi feita uma pesquisa com 103 mil jovens brasileiros, perguntando o que eles achavam da escola, o que eles achavam da educação que eles estavam recebendo na escola pública. E a maioria desses jovens disse, eu gosto da escola, então é falso a ideia de dizer o jovem não gosta da escola, mas a escola, hoje, do jeito que ela está, do jeito que os professores estão me ensinando, é muito chato, é muito irrelevante, eu não vejo significado para o que está acontecendo dentro da escola. Isso é muito sério, gente, porque o Brasil tem vários desafios educacionais, mas o mais sério deles é que jovens de 15 a 17 anos, que deveriam estar dentro da escola, que deveriam estar no período mais importante da sua formação, estão escolhendo não ir para a escola. Hoje, há mais de 2.800.000 jovens de 15 a 17 anos que não estudam e não trabalham. É a geração nem. Esses, provavelmente, eles estão fazendo trabalhos informais, mas estão deixando de investir na sua formação, que vai ser importantíssima e que vai determinar a qualidade de vida que eles vão ter durante muito tempo e, principalmente, vai determinar o tipo de país que a gente vai conseguir ter daqui a 20, 30 anos. Então, eu sou presidente do Centro de Inovação de Educação Brasileira, é um centro recente, foi criado no ano passado, e a ideia do CIEB, que é o centro, é trazer a cultura de inovação e uso de tecnologia para melhorar a educação brasileira. E a gente acredita que a tecnologia pode fazer 4 grandes impactos na educação. Primeiro, na qualidade, permitindo que a gente customize a experiência de aprendizagem, entregando para cada estudante o que ele precisa para aprender. Na equidade, que um país do tamanho do Brasil, com as diferenças sociais e regionais que nós temos, a tecnologia pode ser uma alavanca importante de entregar educação de qualidade em qualquer lugar do Brasil. Contemporaneidade, aproximar um pouco a escola da cultura e da vida dos jovens, que é permeada pela tecnologia, e melhoria de gestão. Hoje, a maior parte dos recursos da educação são perdidos numa gestão mal feita, mal gerida das secretarias de educação. Então, essa é a missão do CIEB. E o Brasil tem, como eu já falei, vários desafios de educação, né, em todos os estudos e pesquisas que são feitas de comparativas de desempenho de estudantes, o Brasil fica sempre uma vergonha, fica sempre lá no fim, muito atrás de outros países da América Latina, por exemplo, como o Uruguai, como o Chile. Então, um país com a riqueza do Brasil, com o PIB do Brasil, com todo o potencial que nós temos, é uma vergonha, realmente, a gente ter o nível de educação que a gente hoje tem. E o Brasil tem 2 grandes desafios. Então, a gente precisa de inovação para educar os jovens que estão dentro da escola, que, como eu disse, não estão gostando, não estão achando relevância do que eles estão aprendendo dentro da escola, mas a gente precisa também educar para inovar, né? Não adianta mais, hoje, a educação simplesmente ser um processo de transmissão automático de conhecimento, onde você sai de lá com aquelas coisas todas decoradas, mas sem saber pensar e, principalmente, sem saber resolver problemas da vida cotidiana, da vida real, com aquele conhecimento. Então, a gente precisa criar cidadãos inovadores, cidadãos que conseguem olhar para um problema e conseguem pensar como que a tecnologia, como que a inovação poderia trazer novas soluções para esses velhos problemas que estão aí no Brasil há muito tempo. E o que é uma educação inovadora? Vocês trabalham com educação. Quando vocês dizem, eu ensino inglês, vocês estão trabalhando com uma atividade educativa. Eu imagino que muitos de vocês não têm formação em educação, né? Quem aqui tem formação específica em educação?
uma minoria, né? Mas vocês estão engajados numa atividade educativa. Então, vocês têm que aprender um pouco como fazer essa educação se tornar relevante, inovadora, interessante para os jovens que vocês estão trabalhando, para vocês não repetirem, às vezes sem querer, aquela educação que vocês receberam, que foi uma educação chata, uma educação desinteressante, uma educação que muitas vezes não explorou todo o potencial de aprendizagem que vocês tinham. Então, eu vou passar aqui com vocês quais são os conceitos principais do que é uma educação inovadora. O que significa inovar em educação? É não usar mais livro? É não organizar as carteiras do jeito que elas são organizadas? O que significa? Para que vocês possam usar na experiência ao ensinar inglês para os jovens, para as crianças e jovens que vocês trabalham, vocês possam incorporar alguns desses conceitos para fazer com que aquela experiência, aquele momento que vocês têm de encontro para ensinar inglês, seja realmente uma experiência educativa rica e interessante para os jovens, né? Vamos lá. A gente brinca que é a Bíblia da inovação na educação. A cada 2 anos, o Young Digital Planet publica esse livro, que é o livro das inovações em educação. São as grandes tendências de inovação na educação. E ele listou alguns conceitos que é importante vocês conhecerem para que vocês possam organizar melhor o trabalho de vocês. Então, uma educação inovadora, ela é customizada. O que quer dizer isso? Hoje a neurociência mostra que, enquanto eu estou aqui falando para vocês, cada um de vocês está entendendo o que eu estou falando de um jeito diferente, de acordo com as experiências que vocês tiveram antes, do repertório de conhecimentos que vocês já têm. Então, é impossível dizer que, durante essa palestra, durante uma aula, todo mundo está aprendendo do mesmo jeito. As pessoas aprendem de jeitos diferentes, elas precisam de estímulos diferentes para aprender. Tem gente que aprende mais olhando, né, tem uma memória fotográfica, lembrando de onde aquilo está. Tem gente que aprende melhor associando aquilo que está sendo com uma experiência passada. Tem gente que é mais auditivo, que até fecha o olho para poder absorver melhor as palavras. E a tecnologia e a inovação estão permitindo que a gente entregue agora para cada estudante o melhor jeito dele aprender. Então, a gente já sabe que lotar uma sala de gente, ficar uma professora falando lá na frente, não é o melhor jeito de aprender. A gente pode e deve customizar a experiência de aprendizagem, entregando para cada aluno o que funciona melhor para ele em termos de aprendizagem. Então, aqui tem uma série de conceitos, que eu não vou entrar em cada um deles, mas que vocês vão ouvir falar e que é importante que vocês conheçam esses conceitos para poderem serem mais efetivos no seu trabalho como voluntário. Então, a customização é isso. Tem gente que chama de personalização. O que é mais comum hoje, em termos de tecnologia, é falar de plataformas adaptativas que vão apresentando o conteúdo de acordo com o que o aluno está aprendendo, com o que ele está mostrando que já domina. Mas tem várias aqui, tutorias virtuais. Isso é uma coisa que vocês podem usar, por exemplo, com os jovens, né? A maioria dos jovens brasileiros, mais de 94%, tem um smartphone. Funciona muito essas tutorias individualizadas, quando o aluno pode perguntar para o professor ou para o seu tutor dúvidas que surgem na hora, ou, no caso de inglês, fazer pequenos quiz que vocês poderiam mandar para eles e eles responderem, ou então até gravar o WhatsApp, mensagem do WhatsApp, sobre dúvidas de pronúncia da palavra em inglês e que vocês poderiam trabalhar com eles. A ideia aqui é isso, gente. Não olhem para os seus alunos como se eles fossem um bloco monolítico, algo que todo mundo igual e todo mundo aprende igual. As pessoas aprendem diferente, e hoje tem muita evidência disso, que a neurociência mostra que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. A segunda característica de uma educação inovadora é ela ser divertida, né? E aí entra todo o conceito de gamificação, a ideia de que você, quando está dentro de um desafio, quando você está jogando com outras pessoas, quando você
tem outros estímulos que não só aquele conhecimento abstrato, você se engaja mais na atividade de aprendizagem. Então, a aprendizagem não precisa e não pode ser mais uma atividade massacrante, uma atividade chata. Muita gente dizia assim, para aprender tem que sofrer, né? Isso é antigo, isso não se fala mais em educação, é ao contrário, né? A aprendizagem tem que gerar prazer, ela tem que gerar novas associações, ela tem que gerar situações que são divertidas e que ajudem os alunos a se engajar com ela. A terceira característica... pulei aqui. Agora... Vamos lá. É colaborativa, né? Hoje sabe-se que a aprendizagem entre pares é muito importante, que ninguém aprende sozinho, que não existe uma grande ideia que surge, aquela ideia que a gente fazia da aprendizagem, um indivíduo sozinho com uma lâmpadazinha tendo uma ideia, aquilo é falso, as grandes ideias surgem em rede, surgem em cadeia, surgem através da colaboração. E aqui tem um conceito que é muito interessante, que é o flipped classroom, né? Que no Brasil a gente chama de ensino híbrido ou sala de aula invertida. Se chegou à conclusão que, com todas as tecnologias digitais, não faz mais sentido a gente reunir pessoas, jovens, crianças, para ficarem ouvindo uma pessoa falar o tempo todo. Isso eu posso ler num texto, essa transmissão de conhecimento que o professor fazia não vai sair a palavra. Não precisa e não pode mais ser feita, né? A ideia é que o tempo que a gente estiver juntos numa sala de aula deve ser usado para discussão, para análise crítica, para reflexão, para colaboração entre pares. Então, parece um paradoxo que, quanto mais a gente desenvolve as tecnologias digitais, mais a gente valoriza os momentos presenciais. Então, quando a gente estiver juntos, não é para fazer coisas que a gente poderia fazer sozinho. Então, se é para ler um texto em inglês, deixa que os alunos leiam em casa, no seu smartphone, e quando eles vierem, quando vocês estiverem com eles, aproveitem o tempo para conversar, para questionar e para estimular a conversa entre eles sobre aquele conteúdo, né? Transmissão só de conteúdo unidirecional não existe mais numa educação inovadora. Ela tem que ser relevante. E aí, gente, no caso de vocês que trabalham com inglês, isso é muito importante. Vocês têm que colocar um contexto do porquê e para que aprender inglês. O que faz sentido para esses jovens estarem dedicando algumas horas do tempo dele para aprender uma língua estrangeira, né? Hoje até tem muito mais sentido, porque a linguagem da internet é predominantemente inglês, então faz sentido que os jovens... Mas eu me lembro, alguns anos atrás, muitos anos, quando eu estava na escola, se disse, não, você tem que aprender inglês para, quando você for viajar, você saber falar. A maioria dos jovens que vocês trabalham talvez não tenha oportunidade de viajar, ou de usar aquela língua inglesa, então vocês têm que criar uma relevância. Por que e para que eu estou aprendendo inglês, né? E colocar o ensino de inglês dentro da cultura e dentro dessa postura crítica que você tem que ter quando você trabalha com uma língua estrangeira, né? Ela tem que ser, a educação inovadora, ela tem que ser multimodal. Como eu disse, tem que ser texto, tem que ser pesquisa na internet, tem que ser conversas, tem que ser trabalhos em grupo, tem que ser games com aquele conteúdo. Como eu disse, isso faz parte do processo de customização da experiência de aprendizagem. Quanto mais multimodal, mais ela vai atender às necessidades específicas de cada estudante. Ela tem que ser mão na massa. Vocês provavelmente já ouviram falar no movimento maker, que hoje está muito na moda. A maioria das escolas está criando espaços makers. A ideia é que conhecimentos teóricos abstratos que não são experimentados na prática, que não são aplicados na prática, provavelmente eles se tornam irrelevantes muito cedo para os estudantes. Então, quanto mais você traz para o mundo real, você dá um contexto, você faz
com que os alunos resolvam um problema real, mais ele gera aprendizagem, mais ele gera conhecimentos e habilidades e atitudes e competências. Essa é um conceito importante, gente. Antigamente se falava que a educação tinha que só promover conhecimentos, né? Que o objetivo da educação era promover conhecimentos. Hoje se fala que a educação tem que promover competências. O que é isso? É um conjunto de competências, habilidades e atitudes que fazem com que as pessoas sejam competentes na sua vida. Competentes na sua vida profissional, competentes na sua vida pessoal, competentes na sua vida comunitária. Então, nós saímos do conceito de conhecimento, que era só transmissão, para um conceito de desenvolvimento de competência, que envolve conhecimento, atitude e habilidade. E ela tem que ser aberta, né? Então, a gente tem que usar... não existe mais aquele conhecimento que é fechado, conhecimento que é tido como o único, inquestionável, e que a gente não precisa trazer novas fontes para democratizar. E aí tem essa ideia de educação democrática, que ela redefine o papel do professor e do aluno. Vocês devem estar sentindo isso. Eu ouço muitos professores de escola pública dizer assim: está muito difícil dar aula para essa geração. Essa geração não respeita, essa geração não tem senso de hierarquia. E a gente tem começado a trabalhar que realmente essa geração pensa diferente, ela não vê o professor como o único detentor de conhecimento e que, portanto, o respeito que ela vai ter por esse professor vai se dar no tipo de relação que esse professor estabelece com esses alunos, e não porque ele é o detentor de conhecimento e então eu vou ter que respeitar ele, porque senão ele não me transmite esse conhecimento, né? O conhecimento hoje está disponível em diferentes canais, ele não vem só do professor. Aliás, esse é um grande problema. Os professores reclamam. Por exemplo, eu acabei de falar com uma professora ontem que estava me dizendo que recolhe todos os celulares. Eu falei: mas por que você faz isso, né? O celular, quando bem usado dentro da sala de aula, ele pode ser um instrumento importante. Ela disse: não, porque senão eles ficam pesquisando o que eu estou ensinando para ver o que está certo e o que não está certo, e às vezes eles ficam me corrigindo, e eu fico muito brava quando um aluno me corrige, porque ele está pesquisando aquilo que eu estou ensinando com o celular. Esse é um exemplo, né, de como a educação ela precisa redefinir. A educação inovadora, ela redefine o papel do professor como alguém que está aberto, sim, a receber uma correção do estudante e dizer assim: putz, é mesmo, vamos juntos aqui ver por que eu errei e como é que a gente corrige isso. Gente, eu não vou entrar muito nisso, mas muita gente diz: putz, então a inovação mudou tudo que a gente sabia da educação. Quem fez pedagogia, quem estudou, fez mestrado e doutorado em educação, pode jogar tudo fora. Na realidade, muito do que a gente está vendo com o uso de tecnologia da educação está reafirmando conceitos pedagógicos que a gente sabia há muito tempo, né? Por exemplo, Piaget já dizia que, para aprender, você tem que colocar a mão na massa e o estudante tem que ser agente de sua própria aprendizagem. Você não faz ninguém aprender se ele não quer, porque é importante que o estudante construa o seu próprio conhecimento. Vygotsky já dizia que é importantíssimo colaborar, que essa conversa entre pares, entre alunos, entre aluno e professor, é o que faz, é o que gera a aprendizagem, né? Ele falava da zona proximal de desenvolvimento, que, quando a gente interage com outra pessoa, a gente se move do conhecimento onde a gente está para uma outra zona de conhecimento mais adiantada. Vallon falava que é preciso conflitos, rupturas, para que a gente realmente passe para um outro nível de conhecimento. E a aprendizagem maker, que parece que foi criada agora na Universidade de Stanford, na realidade, Maria Montessori já trabalhava isso, dizendo que as crianças têm que colocar a mão na massa para poderem aprender. Então, são alguns conceitos pedagógicos que eu acho interessante. Eu não imagino que nenhum de vocês vai fazer um cursinho de pedagogia para aprender todos esses conceitos, mas tem livros que fazem um resumo da teoria de cada um desses. Esses são os grandes autores da pedagogia, da educação, e que eu acho que vocês, trabalhando agora nessa área,
deveriam conhecer algum desses conceitos. O que o mundo da inovação tem a ensinar para o mundo da educação? Quando a gente olha hoje para a sociedade, a gente vê que o mundo da educação é o que está resistindo mais à incorporação de alguns conceitos e de algumas tecnologias que têm hoje já mudado a maneira com que a gente trabalha, com a maneira com que a gente se comunica, mas a gente continua querendo educar da mesma maneira que a gente fazia no século XVIII, no século XIX. Parece que a escola é uma das instituições sociais que menos se abriu para esse mundo da inovação. E o que esse mundo de inovação tem a trazer para a educação, né? O primeiro conceito, gente, é flexibilidade de espaços, né? A gente achava que não faz diferença se está todo mundo enfileirado na escola, se está todo mundo em círculo. E as pesquisas têm mostrado muito, e as pesquisas desse mundo de inovação, que a maneira com que você configura o espaço, ela favorece, estimula ou ela impede movimentos colaborativos e movimentos de criação de conceitos inovadores. Então, o espaço físico importa. Então, se vocês chegarem na escola ou na atividade que vocês fazem e reproduzirem exatamente a sala de aula que os jovens estão acostumados, eles vão entrar no ambiente e eles já vão. A primeira atitude deles vai ser: aqui eu vou reproduzir o que acontece lá na minha escola. Então, reconfigurar o espaço quando vocês estiverem trabalhando com jovens é um conceito importante. Importa isso, e tem vários livros hoje, tem um livro publicado chamado Makerspace, que mostra que há um impacto psicológico na configuração física do ambiente em processos educacionais. A segunda... Agora travou. A segunda é mentalidade, né? A confiança criativa. A educação, durante muito tempo, trabalhou com o conceito de ou você está certo ou você está errado. E lá na D-School, em Stanford, eles começaram desenhando o processo de design thinking, e eles começaram a mostrar que, na realidade, para você gerar uma boa ideia ou gerar um conhecimento novo, você passa por um processo que você vai e volta, você elabora algumas hipóteses, testa essas hipóteses, você vê se elas funcionam na realidade, e esse é um processo iterativo que vai e volta, e que, portanto, quando você diz para uma criança, isso está errado, você parou aí, alguém, por exemplo, vocês estão trabalhando, diz uma palavra, a palavra está totalmente errada, você errou, né? Essa valorização do erro e do processo de aprendizagem é algo que a gente precisa trazer para a educação e precisa entender por que ele fez aquele erro e o que eu poderia oferecer de nova informação para que ele não errasse. Mas não olhar o erro como algo que deve ser abolido, mas sim o erro como uma etapa importante do processo de estruturação de um novo conhecimento, né? Eu gosto muito dessa noção, eu gosto muito desse livro, Confiança Criativa, que é você perceber que todos nós somos capazes de gerar conhecimento, né? Talvez alguns façam isso de uma maneira mais rápida, mais direta, mas todos nós, se passarmos tentar entender um problema, observar esse problema na prática, definir exatamente uma hipótese, idealizar, prototipar, testar e voltar para e ficar várias vezes nesse ciclo, provavelmente todos nós seremos capazes de gerar conhecimentos significativos. A outra... Vamos lá. Do meio? A outra é atitudes e novos papéis. Já falei um pouquinho para vocês que o papel do professor, e vocês serão mediadores do conhecimento e não alguém que vai abrir a cabeça e colocar um conhecimento novo dessas pessoas. A outra coisa, gente, é foco no usuário, né?
que a gente brinca que, durante muito tempo, a gente perguntava para os professores assim: você acha que você é um bom professor? Você, não, acho que eu estou fazendo tudo certo, sou bom professor, eu sei o conteúdo que eu tenho que ensinar, agora não tenho culpa se os 40 alunos da minha sala não aprenderam. Isso a gente ouvia muito em educação, né? Há um tempo atrás, o nível de repetência era muito alto nas escolas brasileiras, porque os professores diziam isso. Eu fui lá, dei a minha aula, tudo certinho, só que ninguém aprendeu. Não é culpa minha. Então, essa ideia do foco do usuário, se ninguém está aprendendo, esse profissional não está trabalhando bem, né? A escola e qualquer experiência educativa ela tem que ser organizada com foco no usuário. Ela tem que oferecer para o estudante o que ele precisa para aprender, né? Então, a educação deve estar sempre buscando processos, conteúdos e ferramentas que promovam a aprendizagem efetiva dos estudantes. E ficar sempre observando, por isso, aquele processo, se está dando certo ou não. Não adianta chegar no final de um ano letivo e dizer: putz, os estudantes não aprenderam nada. Você tem que estar sempre percebendo se eles estão aprendendo e, se não estão aprendendo, quais seriam as outras estratégias que vocês poderiam utilizar para que eles aprendam. Vamos lá. Prototipagem em ciclos curtos. É isso, gente. Eu apresentei o material, planejei a minha aula, achei que ia funcionar, chegou lá, na hora eu vi que não estava funcionando. Como é que eu faço para redefinir o que eu vou fazer e logo solucionar aquele problema? Essa questão de a gente ficar repetindo os mesmos erros em educação é um dos maiores problemas hoje para que a gente avance e que a gente consiga realmente que os estudantes aprendam e vejam relevância naquilo que eles estão aprendendo. Colaboração e processo criativo, né? Eu adoro esse livro do Steve Johnson, né? De onde vêm as boas ideias, porque ele diz uma boa ideia, e ele prova isso com uma pesquisa histórica. Uma boa ideia, uma ideia que a gente acha super inovadora, não nasce de um indivíduo sozinho. Ele nasce quando o indivíduo é capaz de fazer conexões com outros indivíduos que começaram a desenvolver aquela ideia. Então, ele sempre diz, uma boa ideia ela é uma rede, ela não é simplesmente um ponto finito. E existe essa fertilização, né? Eu tenho que deixar os alunos conversarem entre si, para que eles vão, um ao outro, estimulando novas ideias e novos... E aí, essa conversa pode ser entre pares, entre vocês como voluntários, né? Isso é uma dica muito importante, vocês têm que conversar muito entre si para saber o que está funcionando e não está funcionando, e ter a humildade de dizer: eu achei que ia ser muito fácil dar aula de inglês. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era tão fácil, que eu não sei algumas coisas, que eu tenho que aprender. A troca entre vocês é muito importante e entre os alunos de vocês também. E essa ideia de ecossistema, que a educação ainda custa muito a entender. A educação acha que ela é um processo fechado numa redoma onde pais, professores e alunos são os únicos atores importantes desse ecossistema. E hoje a gente está vendo que tem várias configurações importantes e necessárias, por exemplo, pessoas que estão gerando tecnologias educacionais, que têm que entrar nesse ecossistema, gestores públicos que têm que entender como que a aprendizagem se dá, e abrir a escola para que ela possa incorporar todas as inovações que estão sendo geradas no mundo e que, como eu disse, estão mudando a maneira com que a gente se comunica, com que a gente trabalha, com que a gente acha trabalho, como a gente se movimenta pela cidade, né, com todos os aplicativos, como a gente reserva hotéis e lugares, como a gente viaja. Então, como que a tecnologia não vai mudar a maneira com que a gente aprende? Então, a gente precisa trazer esse conceito para a educação. E aí eu queria terminar, eu reduzi 100 anos de história da educação e de conceitos pedagógicos para vocês em 20 minutos, mas eu queria terminar com um estudo que eu gosto muito, e eu sempre volto a ele, que é o estudo sobre felicidade da Universidade de Harvard. É o estudo mais longo, é um estudo que já tem 80 anos, é um estudo longitudinal,
perguntando o que faz diferença no bem-estar e na felicidade das pessoas. Eles começaram primeiro com alunos de Harvard, depois eles pegaram um grupo controle da cidade de Boston, para ter nível socioeconômico e nível intelectual diferente, e eles começaram a acompanhar esses. Primeiro eram só homens, depois foram mulheres também. Eles começaram a acompanhar esses indivíduos para ver o que na vida desses indivíduos fazia diferença. Quando eles chegassem aos 80 anos e eles olhassem para trás, o que eles diriam, como é que eles estariam aos 80 anos e o que eles diriam que fez diferença na vida dele. E, independente da classe social, do nível educacional, se eles tinham ido para Harvard ou se eles nunca tinham estudado, todos eles, a variável que foi identificada como criando bem-estar e criando felicidade era o grau de conexão com a comunidade. Em comum, as pessoas que diziam ser felizes aos 80 anos diziam: eu me envolvi com a minha comunidade, eu desenvolvi relacionamentos significativos, eu desenvolvi boas relações com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, mesmo se eu divorciei, hoje eu tenho um casamento bom. Então, é essa relação que, no fim da vida, mostra o que valeu a pena ou não. E isso não tinha nada a ver, de novo, gente, com o nível socioeconômico, se a pessoa era rica ou pobre, se ela era saudável ou não saudável, mas tinha que ver o quanto ele se dedicou a criar esses relacionamentos e a se engajar com a sua comunidade. Então, acho que todos vocês, aqui na Pro Cidadão, estão no caminho certo. Vocês estão procurando, além da loucura que é a vida de todo mundo, estudando, trabalhando, vocês estão procurando se engajar com a comunidade de vocês e abrir uma oportunidade e compartilhar uma oportunidade de aprender uma língua estrangeira, como o inglês, com outras pessoas. Então, eu queria deixar essa mensagem de otimismo, que vocês, eu vejo que a maioria é jovem aqui, mas vocês estão fazendo a coisa certa, para que, daqui a alguns anos, ou agora mesmo, não precisa esperar até lá, vocês tenham esse sentimento de estar fazendo algo bom, de estar exercendo a cidadania e de estar compartilhando a oportunidade que vocês tiveram de aprender inglês com outros cidadãos brasileiros. Então, parabéns a todos vocês. Obrigada. É difícil deixar a Lúcia fugir. A gente está com um pouquinho de tempo. Alguém tem... Vamos pegar, talvez, fazer uma rodada de 3 perguntas. Vocês têm perguntas? Quem tiver 3 perguntas, levanta a mão, por favor, que eu vou passar com o microfone. A gente faz uma rodada e ela responde. Alguém? Uma aqui. Espera aí, deixa eu ir lá, segura aqui. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão. Vamos pegar primeiro, então, daí a próxima pessoa. Tudo bom? Primeiramente, parabéns pela palestra. Foi conteúdo muito relevante para a gente. E, na verdade, eu fiquei curiosa. Em um slide seu tinha uma metáfora da plantação. Não sei, eu fiquei curiosa. O que era aquilo? O que é essa metáfora? Isso é um livro que eu até estimulo vocês a ler, se chama The Rainforest, a Floresta Tropical. E é um estudo sobre por que no Vale do Silício se criou um ambiente tão relevante, tão estimulante à inovação. E a hipótese dele, ele faz essa metáfora, é que a inovação não surge em ambientes muito controlados, muito organizados. Então, ele diz que a inovação surge numa floresta tropical, onde você tem que dar só umidade e luminosidade certa, e vão crescer ali plantas que você nem imaginou. E diferente de uma plantação, onde você planta as plantas, e se surge algo diferente ali, você vai lá e arranca, porque acha que é uma erva daninha. Então, ele diz, se você quiser criar um ambiente de inovação, crie uma floresta tropical. Dê as condições, mas deixe que floresça ali qualquer tipo de planta, mesmo que você não conheça ainda essa planta e possa achar que aquilo é uma erva daninha. O livro se chama The Rainforest. É Victor Wang, o nome dele. Oi, boa tarde. Aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre... como você mesmo disse, a nossa educação no país é
bem deficiente em certos aspectos. E você acha que seria tipo nossa responsabilidade, não acima do Estado, mas você acha que também é uma responsabilidade nossa de interferir de diversas maneiras na educação que a gente recebe ou que, sei lá, nossos filhos, parentes estão recebendo de diversas formas, sei lá, seja por meio de ações empreendedoras ou a forma como você ensina pessoas próximas a você a como levar essa vida, sei lá, acho que é isso. Tem várias maneiras de responder essa sua pergunta, né? Agora, nenhuma nação do mundo conseguiu melhorar a educação sem o envolvimento da sociedade. Pensar que a educação é só dever do Estado, a nossa Constituição já diz que não é, né? Dever do Estado, da família, da comunidade, promover a educação dos seus cidadãos. Então, tem duas coisas que eu acho que no Brasil a gente precisa fazer. Primeiro, exigir da classe política realmente o compromisso na educação. A gente ouve há anos, há décadas no Brasil, todos os políticos dizendo não, eu me comprometo na promoção de uma educação de qualidade no Brasil, mas quando você vai ver depois como é que ele vota o orçamento, como é que ele ele dirige as verbas, a educação não é prioridade. Então, acho que precisa haver, sim, no Brasil, uma pressão social para um país com o PIB do Brasil, com o nosso potencial econômico, não pode estar sempre nos últimos lugares das avaliações internacionais de educação. Isso é uma vergonha. O ano passado, agora 2017, eu tive a oportunidade de ir na Coreia. E eu comecei. A Coreia é muito interessante porque a gente chega lá e eles começam a dizer a nossa educação é uma das melhores do mundo. E todo lugar, desde o garçom até o motorista de táxi, fala não, a educação da Coreia é uma das melhores do mundo. E eles falam isso com orgulho. E eu perguntei por que vocês acham que é assim, né? E aí as respostas deles me surpreenderam. Primeiro, eles disseram: não, porque os nossos professores são muito bons. Desde o garçom até o motorista de táxi, os professores coreanos são muito bons. E depois, porque a gente escolheu a educação como a estratégia para a Coreia se reerguer depois da guerra civil que nós tivemos e que o país foi todo destruído. Então, a educação lá é uma escolha nacional. Na definição de prioridades de qualquer cidadão, está muito claro que a educação é prioridade. No Brasil, nós vamos ter que encontrar uma maneira de fazer isso, né? Parar com o discurso hipócrita da educação é prioridade e, depois, na hora de colocar orçamento, na hora de priorizar, se prioriza tudo, emendas parlamentares para tudo, mas menos para a educação. Então, está na hora, e eu acho que agora, 2018, com essa eleição, vai ser uma oportunidade de realmente nós colocarmos a educação como prioridade. Além disso, todos os pais, todos os membros da comunidade têm que participar ativamente na vida das escolas. Essa minha tese de doutorado foi a importância da participação da família na melhoria da qualidade da educação. Os pais têm que cobrar. Os pais não podem aceitar que uma criança vá na escola, que ela vá todo dia na escola, e, no final do ano, ela não aprende. Os pais têm que cobrar, porque é obrigação, sim, da escola prover educação para todos os estudantes brasileiros, de acordo com as necessidades que eles tiverem. Então, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que participar e tem que contribuir também para a gente ter uma educação de qualidade. Boa tarde. Você mencionou no começo, desculpa se você já falou, mas uma pesquisa sobre os estudantes acharem a escola chata, né? Tem alguma estatística, a faixa etária que foi, público versus privado, região do Brasil? Sim. Qual foi essa eu até estimulo, é muito interessante para vocês entenderem. A pesquisa chama-se Nossa Escola em Reconstrução. Foi feita pelo site Porvir, www.porvir.org.br. E ali está. São 103 mil jovens brasileiros, de escolas públicas e privadas. Tem uma concentração, sim, do Nordeste, a maioria do Sudeste, desculpa. A maioria dos respondentes foi em São Paulo, mas tem também respostas do Brasil todo. E ali mostra muito interessante o que os jovens gostam e não gostam da escola.
E uma das coisas que eu fiquei muito impressionada dessa pesquisa é que uma pergunta assim, bom, o que você acha que deveria acontecer na escola para você aprender mais? Que inovações você traria para a sua escola? E aí é um corte muito grande entre alunos de baixa renda e alunos de alta renda. Os alunos de baixa renda só diziam assim, não, podia só ter cadeira melhor, ou podia só ter um quadro negro que eu enxergasse, ou podia só ter um lugar para a gente sentar no recreio, ou só Wi-Fi no pátio da escola. E os alunos de alta renda, que têm acesso a experiências educacionais diferentes, inovadoras, aí fizeram sugestões de não ter horário de aula, de a escola ser integrada a parques, aí ideias super inovadoras, de todo mundo ter um tablet e tal. Então, o que é mais triste, a gente vê que a gente está limitando até a capacidade de pensar e inovar dos jovens que não têm acesso a experiências inovadoras e boas de aprendizagem. Lúcia, aqui tem umas 5 pessoas ainda que querem perguntar. Aí, talvez, ao invés de fazer a pergunta e resposta, enquanto eu vou levando o microfone, a gente vai acumulando as perguntas e faz uma última rodada. Pode ser? A gente já está estourando o tempo. Boa tarde. Acho que ela meio que já respondeu a pergunta. Meu nome é Josenildo, e inicialmente parabenizá-la pela palestra, pela excelente explanação de dados e motivos. E eu gostaria de saber o seguinte, iniciativas como essa da Cidadão para o Mundo é muito importante, mas ainda é pouco, considerando a dimensão do Brasil e os problemas existenciais nessa área educacional. E como estamos diante de da inovação, como você mesma citou aí, o problema que nós estamos com alunos do século XXI e com uma educação, em grande medida, do século XIX. Como dirimir como solucionar essa problemática? Existe alguma solução mágica? E o que nós podemos fazer de forma individualizada, além de pressionar os agentes públicos? Muito obrigado. Espera que eu vou correr. Acho que aqui. Salete. Primeiro, parabéns, obrigada pela oportunidade de ouvi-la. Eu queria saber o seguinte, na Argentina eu tive uma conversa muito interessante de um estudante de escola pública que se formou por conta do apoio do governo, que, na época, ele disse que não existia divisão de escola pública e escola privada, e que, então, ele teve a mesma oportunidade que todos os outros cidadãos. A divisão da escola pública e da escola privada, onde a escola privada dá muito mais oportunidade que a escola pública, vai formar pessoas diferentes, como o que você acabou de dizer. A solução para o país, principalmente com a extensão territorial que a gente tem, seria ter só um tipo de escola para todo mundo, para que nós tivéssemos, então, uma formação para todo mundo, no mesmo nível, e pudéssemos chegar tendo as mesmas oportunidades? Aqui a última, por enquanto, e a gente fecha, tá? Quem que está? Oi, boa tarde. A minha dúvida, pensando até na minha alocação dentro das equipes aqui do Cidadão, todos esses conceitos, quando você fala de jovens. Como é que é a recepção desses conceitos e como é que a gente pode aplicar isso quando a gente tem que dar a didática para um público mais velho que não está habituado a esse tipo de educação nova? Vamos lá. Vou começar aqui pela última e a gente vai... realmente, os conceitos que eu falei, eles têm muito a ver com a vida do jovem, como ele espera que a aprendizagem dele aconteça na escola. Mas alguns conceitos têm muito a ver com alunos mais velhos, adultos, principalmente a personalização, a customização da atividade educativa. Quanto mais velho e mais experiência a pessoa tem de aprendizagem, mais ela vai ter lacunas no seu processo de construção de conhecimento que precisam ser oferecidas. E ela, mais ainda, ela tem esse problema de mediação dos papéis, né? Muitas vezes a professora é super jovem e quer ensinar para uma pessoa de mais idade, que já tem uma experiência de vida. Então, esses conceitos se aplicam muito bem
a educação de adultos também, principalmente customização e aquela reatribuição do papel do professor, de ser realmente um mediador e de apresentar para essas pessoas o que elas realmente precisam aprender e não um pacote igual para todo mundo, né? Quanto mais velho é o aprendiz, a pessoa que está no processo de aprendizagem, mais é importante customizar a experiência de aprendizagem para ela. Quanto à questão da escola pública e privada, né? Durante principalmente na década de 90, foram feitas algumas experiências para tentar estudar essa hipótese, né? Se a gente tivesse uma escola e que as pessoas pudessem escolher, independente, o Estado pagaria para qualquer estudante, e ele poderia escolher se ele quer ir para uma escola privada e para uma escola pública. O Chile, na América Latina, foi um dos países que adotou esse sistema de voucher. Então, cada família recebia como se fosse um voucher. Está aqui. Você pode escolher se você quer matricular o seu filho numa escola privada ou numa escola pública. Depois de alguns anos, né, de 10 anos, depois de 20 anos, se viu que as diferenças continuavam, né? E aí, gente, é uma coisa, eu até evito falar sempre isso em palestra, mas assim, a maior correlação que tem entre o nível de aprendizagem do estudante é o nível de educação dos seus pais e do seu nível socioeconômico. Por quê? Porque a família complementa as atividades de aprendizagem que acontecem na escola. Se a família não tem como complementar, ou porque não teve estudo, não aprendeu aquilo, ou não pode oferecer as aulas de inglês, as aulas complementares, começa a existir a diferença de novo. Muita gente no Brasil está defendendo agora esse movimento que nos Estados Unidos se chama das escolas charters, né? São grupos que decidem criar escolas e recebem financiamento governamental, mas são escolas com gestão privada, dinheiro público com gestão privada. Alguns defendem que isso dá melhor aprendizagem, os níveis, mas, quando você olha na avaliação de políticas públicas, né, é claro que existem casos isolados que as escolas charter têm realmente desempenho melhor, mas, quando você pega na escala, também não se vê muita diferença. O que eu acho é o seguinte, né, 85% dos jovens e crianças brasileiras estão matriculados na escola pública. Então, quando as pessoas me perguntam, o CIEB trabalha com escola privada, você se preocupa com escola privada? Eu falei, não. Eu tenho que pensar nos 85% dos jovens brasileiros que estão na escola pública, e é ali que nós temos que direcionar o nosso esforço para melhorar a educação, né? Nós temos hoje já o financiamento no Brasil da educação, quando você compara de outros países, ele não é muito diferente. Então, o Brasil gasta muito com educação, não é que a gente gaste pouco ou insuficiente. É claro que a gente poderia investir mais, mas, comparado com outros países que gastam o mesmo percentual do PIB, ainda assim a nossa educação é de má qualidade. Aposta, quando as pessoas me perguntam, então, qual é a sua aposta, né? O que você faria hoje? Tem alguma bala de prata? O que a gente tem que fazer? Não é bala de prata, mas a minha aposta é investir na formação de professores. Os professores brasileiros precisam ser valorizados socialmente, como eu dei o exemplo da Coreia, remunerados adequadamente, mas, principalmente, eles precisam receber as orientações e o apoio que eles precisam para o seu desenvolvimento profissional constante, né? Infelizmente, as escolas de formação de professores, os cursos de pedagogia, fazem uma formação muito teórica, muito abstrata, que não prepara o professor para, quando ele entra dentro da sala de aula, e ele tem que realmente planejar e decidir o que ele vai ensinar e como ele vai trabalhar, e eu acho que é um problema que vocês têm, com todas as questões socioemocionais que os alunos trazem para a sala de aula, né? A aprendizagem não é só um processo cognitivo, não é só o nosso racional que está envolvido na aprendizagem. Ela envolve muitas questões socioemocionais que precisam e devem ser trabalhadas para promover
a aprendizagem. E aí, o último comentário lá, eu acho que nós precisamos criar esse discurso de valorização da educação no Brasil, com foco na figura do professor. Muita gente pensa que a tecnologia vai substituir o professor. De tudo que a gente tem visto, a tecnologia faz diferença na educação quando ela está na mão dos professores. A McKinsey publicou um relatório em dezembro, fazendo uma análise exatamente isso. Vale a pena ou não investir em tecnologia educacional? E o resultado vale a pena se você bota essa tecnologia na mão do professor e estimula esse professor a mudar a sua prática pedagógica a partir do uso da tecnologia. Quando você usa a tecnologia para bypassar o professor, para que o aluno aprenda sozinho em casa, ou que ele faça um outro tipo, algumas plataformas adaptativas dizem não precisa ir à escola, você pode aprender sozinho, isso não tem resultado depois no processo de aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que o que a gente está aprendendo e o que a gente pode fazer individualmente é isso, é se engajar em atividades educativas, compartilhando com outros cidadãos brasileiros as oportunidades de aprendizagem que nós tivemos. Vocês estão fazendo isso no caso de inglês. E, socialmente, coletivamente, pressionar e colocar o tema de educação como tema realmente prioritário para o Brasil, para a gente convergir os investimentos para essa área. O último exemplo que eu vou dar. O Brasil, pela primeira vez, estava construindo uma estratégia digital brasileira, construindo uma política pública de 10 anos sobre como a tecnologia deveria mudar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E lá eles colocaram vários focos de onde, por exemplo, conectividade, a internet deveria ser de alta velocidade. Escola pública entrou? Não. Nós tivemos que fazer um movimento grande, mobilizamos várias organizações, fomos ao Ministério de Ciência e Tecnologia pedir, por favor, e mostrar com dados que escolas públicas deveriam ser pontos focais de entrega de conectividade de alta velocidade em todos os municípios e comunidades brasileiras. Então, é esse tipo de discurso que a gente precisa fazer. Nós temos várias demandas no Brasil, mas a gente tem que botar a educação como ponto capaz de fazer a conexão entre todas essas demandas e, principalmente, gente, hoje o mundo todo sabe disso, que o maior investimento que se pode fazer no desenvolvimento econômico e social no país é no seu capital humano. Sem capital humano não existe desenvolvimento econômico, não existe riqueza, não existe prioridade. Então, acho que essa mensagem tem que ficar muito clara, principalmente nesse ano, que é um ano político, um ano que a gente importante para o futuro do Brasil. Todos vocês devem ser porta-vozes dessa mensagem de colocar a educação como ponto prioritário para o futuro do Brasil.